Olá pessoal, está começando mais uma Kivo Live. Eu me chamo Paulo Porcino e hoje falaremos sobre E-Social e reclamatória trabalhista. Lembrando que o nosso chat está disponível para sanar as suas dúvidas, então sinta-se à vontade que os nossos especialistas irão respondê-las. Não se esqueça de seguir as nossas redes sociais e se inscrever no nosso canal do YouTube. Então, vamos lá? Olá, seja bem-vindo a mais uma live. Eu sou a Suzane, assessora de produto suporte. Hoje eu vou falar com vocês sobre a reclamatória trabalhista, essa nova entrega, né, que inicia aí para o E-Social. Então eu vou falar um pouco sobre os eventos, né, que precisarão ser enviados aí para a reclamatória, um pouquinho também da legislação, de quando deve ser entregado, quem deve entregar, tá bom? Então vamos dar início aqui. Esse evento, né, deverão captar de forma estruturada as informações referentes aos processos judiciais e trabalhistas, conciliações firmadas no CCP e NINTER. CCP é aquela organização, né, que ela precisa aí conciliar as informações trabalhistas, e o NINTER está relacionado aos sindicatos, né, que são responsáveis aí pelaquela categoria e também que são processos aí pela convenção coletiva, sendo valores que foram fruto de acordo ou objeto de condenação judicial, como hora extras, diferenças salariais, modificações aí do contrato de trabalho, reconhecimento de vínculo empregatício e etc. Servirão também para escriturar as obrigações acessórias necessárias ao recolhimento de contribuições previdenciárias, imposto de renda retido na fonte e o FGTS. Quais são essas informações, né? São informações cadastrais e contratuais do vínculos, sejam aquelas alterações que tenham relacionado referente à alteração da categoria, referente à natureza jurídica. Então, se naquele processo, né, teve alguma alteração contratual, deve ser enviado nesses eventos também. Serão enviados aí valores consolidados da decisão ou acordo, né, na versão atual e também da versão 1.2 do Manual E-Social. Base de cálculo também para recolhimento do FGTS e da contribuição previdenciária e do imposto de renda. Valores devidos a título de contribuições previdenciárias e de IR, informações que atualmente são declaradas na DIRFES, né, na versão 1.2, que está prevista aí para novembro de 2023. Então, são aquelas informações também de indenizatórias, né, da rescisão, então também vão ser declaradas aí nesses eventos. Vou dar início aqui, né, ao dos eventos que precisam ser enviados, que é o 2500 e é o processo trabalhista. Esse evento ele registra as informações decorrentes de processos trabalhistas perante a Justiça do Trabalho e de acordos celebrados no âmbito da Comissão de Conciliação Prévia, né, que é o CCP, e dos núcleos intersindicais, que é o NINTER. Esses eventos são prestadas informações cadastrais e contratuais relativas ao vínculo, a base de cálculos para recolhimento do FGTS e a contribuição previdenciária do IRPS, e valores consolidados da verba de natureza remuneratória ou indenizatória. Então, nesse evento, vai as informações, né, de alterações contratuais e também as informações aí referente ao FGTS. Quem está obrigado, né, a enviar esse evento? Todo declarante que em processos trabalhistas ou em demandas submetidas ao CCP ou ao NINTER for obrigado a reconhecer e alterar informações relativas ao vínculo trabalhista, pagar verbas de natureza remuneratória, indenizatória ou recolher FGTS, contribuição previdenciária ou imposto de renda correspondente. Então, assim, toda vez que eu precisar enviar alguma informação, né, que foi decorrente, né, de um processo trabalhista, então eu vou informar o evento 2500, né, que nele vai constar as informações de alteração contratual, e ele também tem que ser enviado para poder enviar o evento com as informações de remuneração. Então, qual que é o prazo de envio aí para esse evento? Como vai iniciar, né, o envio da reclamatória a partir de outubro, então, assim, se eu tenho algum processo homologado a partir dessa data, a partir do início da obrigatoriedade,
eu tenho até o mês subsequente, até o dia 15, para enviar esses eventos aí para o E-Social. Qual que é o pré-requisito? Eu preciso ter enviado já, né, o S1000 para o E-Social e também observar alguns itens aí do manual, que é o item 3.1, 4.3, 4.5, 6.1 e 6.2. O que fala um pouco aí desses itens? Está relacionado ao evento 2200 e ao evento 2299, ou 2300 ou 2399. Então, se eu precisar enviar alguma alteração cadastral no evento 2501, eu preciso antes retificar o evento 2200 ou 2300, informando aí o número do processo. Então, lá no registro do funcionário, a gente tem uma opção que é o indicativo de admissão. Nele, a gente vai ter que selecionar a opção de indicativo através de um processo judicial e vai habilitar o campo para a gente informar o número do processo. Vou enviar a retificação desse evento, 2200 ou 2300, e em seguida eu posso aí preencher e enviar o 2500 referente às informações desse processo. A gente também tem, né, porventura, aí, ter que retificar ou enviar alguma informação da alteração da rescisão desse funcionário. Então, eu também precisarei informar o número do processo nessa rescisão e depois enviar a retificação do 2299. Então, isso aí é um pouco dos itens que está relacionado ao pré-requisito aí para enviar o 2500. A gente também tem o 2501, né, que são as informações aí de tributos decorrentes de processo trabalhista. Qual que é o conceito dele? Esse evento ele deve ser utilizado para informar os valores, né, do imposto sobre a renda da pessoa física e das contribuições sociais previdenciárias. Isso inclui as destinadas a terceiros, incidências aí sobre 307, as bases de cálculos constantes das decisões condenatórias e homologatórias de acordo com as proferidas nos processos trabalhistas perante a Justiça do Trabalho e nos acordos celebrados aí, né, no CCP e no NINTER, que foram informadas no evento 2500. Então, assim, se eu tiver que prestar algumas informações, né, referente a IR, INSS, eu vou enviar aí no 2501, mas antes eu preciso ter enviado o 2500, mesmo que eu não tenha tido nenhum tipo de alteração contratual. Quem que está obrigado a enviar esse evento? Todo declarante que, em função do decidido nos processos trabalhistas ou nas demandas submetidas à CCP ou ao NINTER, for obrigado a recolher as contribuições sociais, previdenciárias e destinadas a terceiros ou imposto de renda. O prazo de envio é o mesmo aí do 2500. Eu tenho até o dia 15 do mês subsequente para enviar esse evento, né? Caso já tenha aí sido homologado o processo a partir da data de obrigatoriedade, que é em 1º de outubro de 2023. O pré-requisito dele é o envio aí do 2500. Eu não posso apenas só enviar o 2501. Ele obrigatoriamente, se eu tiver algum valor a ser, né, enviado aí referente a esse processo, eu preciso ter enviado o 2500 antes. A gente tem também o evento 3500, né, que é o evento de exclusão de eventos do processo trabalhista. Então, eu vou utilizar ele para tornar como sem efeito um evento que eu já tenho enviado, sendo o 2500 ou 2501. Então, assim, enviei os eventos de processo trabalhista e preciso excluir o evento, né, porque eu enviei a informação erroneamente. Então, eu vou enviar a exclusão desses eventos através do 3500. Quem que está obrigado é o declarante, né, quando necessitar aí, tornar sem efeito um determinado evento, sendo ele o 2500 ou o 2501. O prazo de envio será enviado sempre que houver a necessidade mesmo de exclusão desses eventos. E o pré-requisito é tendo enviado aí os eventos 2500 ou 2501 e precisar fazer a exclusão deles, eu vou enviar aí o 3500. O 5501 são as informações consolidadas de tributos decorrentes de processos trabalhistas. Então, a gente entende, né, o 5501 como se fosse também os eventos aí 511, 512, 5011, 5012, 5013, que são os eventos de retornos aí da folha de pagamento. Então, ele é o totalizador das informações que já foram prestadas aí do 2501. Então, qual que é o conceito dele? Trata-se de um retorno, né, do ambiente nacional do E-Social para o evento
S2501, que objetiva mostrar ao declarante, com base nas informações transmitidas, os tributos apurados, quais sejam as contribuições sociais, previdenciárias, as contribuições devidas a outras entidades e fundos e o imposto de renda retido na fonte. Então, assim, ele vai retornar, né, as informações que já foram enviadas pelo evento 2501. Eu não vou ter um evento específico para enviar referente ao 5501, não. Ele é só mesmo o totalizador. Quem está obrigado não é aplicável, né, porque ele vai retornar aí toda vez que eu enviar o 2501. O retorno ocorre na medida que eu envio, né, esse evento para o E-Social, e o pré-requisito é ter enviado aí o 2501 e o 3500. Como eu falei, né, a vigência para o E-Social, ela inicia aí a partir do dia 1º de 2023. Então, a gente tem algumas especificações aí referente a alguns processos e homologações que já aconteceram ou que vão acontecer. Então, a gente tem a transição líquida, né? Que significa isso? São acordos firmados antes, né, do início da obrigatoriedade aí para o E-Social e devem seguir os processos anteriores pela GFIP, indo no Código de Recolhimento 650 e 660. Então, se eu já tinha acordos firmados, homologados antes desse início, né, da obrigatoriedade para o E-Social, eu continuo tratando da maneira que era anteriormente, né, pela GFIP e nesses códigos de recolhimento. Eu tenho a sentença líquida, se tiver pagamentos de parcelas que ultrapasse 1/10/2023, que é o início aí dessa obrigatoriedade, deve-se seguir os processos anteriores. Então, assim, eu tive uma sentença aí já determinada, mas foi parcelado os valores a serem pagos para o colaborador. Mesmo a parcela dele sendo, né, a posterior ao início da obrigatoriedade, eu vou enviar dentro da GFIP aí mesmo nos códigos 650 e 660. A gente também tem a opção aí de decisão homologada, né? Se houve um novo acordo dessa homologação após 1/10, deve ser pelos eventos do E-Social. Então, assim, eu já tinha uma sentença já homologada, né, anterior à obrigatoriedade, mas foi aí feito um novo acordo da mesma sentença. Se esse acordo foi refeito aí a partir de 1/10, foi homologado a partir do início, então sim, nesse caso, eu preciso enviar os eventos aí para o E-Social da reclamatória trabalhista, tá bom? Então, a gente tem algumas situações aí que eu posso ou não enviar essas informações. Quem não deve ser declarado aí, né, nesses eventos? Aquelas decisões judiciais, mesmo que sejam trabalhistas, mas que tenham sido tratadas na Justiça Federal ou Justiça Comum, não entram aí para envio dessas informações para o E-Social. Um ponto importante aqui para a gente conseguir enviar essas informações é cadastrar uma procuração lá dentro do ECAC. Então, vocês já estão acostumados, né, a como enviar as informações para o social. No início aí desses envios, foi necessário ir no portal lá no ECAC, incluir a permissão, né, da procuração para algumas rotinas específicas para conseguir enviar esses eventos. Então, não diferente para os eventos trabalhistas. Vai ter uma opção específica lá de eventos trabalhistas para que eu consiga conceder a permissão para aquela procuração enviar essas informações. Então, para o envio desses eventos para a social, pode ser otorgado poderes para terceiros. A procuração deve ser cadastrada previamente no sistema ECAC e o procurador vai ter acesso apenas a esse módulo de processo trabalhista, tendo acesso a dados básicos, respeitando aí a LGPD. Vale ressaltar que, por exemplo, se for um caso, né, de um processo em que teve alteração dos dados do colaborador, sendo da categoria, seja informações do próprio funcionário, então, para respeitar aí, né, LGPD, eu preciso acessar o ECAC também e não conceder só a permissão aí para eventos trabalhistas, porque eu preciso ter acesso a algumas informações contratuais. Então, eu vou ter que conceder para esse terceiro a permissão para ele também visualizar informações referente ao vínculo do funcionário. Então, pode acontecer de no 2500 ir alguma alteração ou algum dado, né, aí do contrato do funcionário. Então, eu preciso também ter essa permissão, além da permissão dos processos trabalhistas, tá bom?
Então agora, né, eu vou mostrar para vocês como ficou a rotina no sistema, né? Vai ser liberada aí a atualização com os campos novos e com as rotinas novas para que a gente consiga enviar esses eventos aí para o E-Social. Então, né, vamos aqui para o sistema, vou mostrar para vocês, né, as rotinas novas para envio dessas informações. Elas vão ser criadas aqui em movimentos, processos trabalhistas. Então, a gente vai ter aí o processo trabalhista, né, que se refere ao 2500, e o tributos decorrentes de processos trabalhistas, né, que é o 2501. Então, aqui no processo trabalhistas, no 2500, eu tenho aqui na aba processo trabalhista a opção, né, a informação de quem está enviando, né, esses dados e de onde foi gerado esse processo. Aqui, identificação do responsável está relacionado a terceiros, né, quando o processo é destinado a um terceiro e não ao empregador. Então, eu preciso informar aqui se é um CNPJ, se é um CPF e o número de inscrição. Eu tenho também aqui nessa aba, né, o processo judicial, que ele pode ter tido origem aí, tanto de processo judicial ou também, né, das demandas aí submetidas à CCP ou ao Ninter. Se for processo judicial, eu vou informar aqui o número do processo e vou colocar aqui na mesma linha aqui a data da sentença, qual o estado, né, o município e qual a vara, e se tiver alguma observação. Já se eu incluir aqui demandas que foram submetidas, né, à CCP ou ao Ninter, vai habilitar para mim aqui embaixo as informações complementares, que seria aí a data, né, da conciliação, o tipo de conciliação, né, se foi um CCP no âmbito de empresa, se foi um CCP no âmbito de sindicato ou se é um Ninter, né? E aqui qual o CNPJ aí do sindicato representante do âmbito do Ninter. Aqui embaixo a gente tem a opção das informações do trabalhador. A gente trouxe aqui para vocês uma facilidade aí na hora de trazer, né, alguns dados aí principal desse funcionário. Então, se ele constar na base aqui do sistema da NG, né, eu vou informar o CPF dele e ele vai trazer para mim automaticamente alguns dados básicos, que é a data de nascimento, o nome e também os dados de contrato dele, como a categoria dele, o cargo, o CBO, né, as informações da natureza jurídica, porque já constam aqui essas informações dentro do nosso sistema, tá bom? A gente também tem a aba aqui de dependentes, mesmo que eu informe aqui, né, o CPF do funcionário, ele traga para mim algumas informações básicas do registro dele, que se ele tiver dependente, não traz para mim essas informações, tá? Eu preciso informar aqui manualmente. Então, aqui, né, vou falar da aba contratos, que é a aba que está mais responsável para o preenchimento das informações que serão enviadas para o E-Social referente a esse processo. A gente tem aqui a informação de contrato de trabalho, a aba, né, de contrato de trabalho, onde eu vou informar aí quais o tipo de contrato, né, se teve alguma alteração aí da data de admissão, se foi algum funcionário que foi reintegrado. Então, aqui nessas informações do contrato de trabalho. Eu tenho a opção tipo de contrato, são disponibilizados pelo manual do E-Social 9 tipos de contrato, que são os motivos, né, que eu vou enviar as informações desse reclamatório trabalhista, desse processo. Aqui está habilitando para mim apenas o tipo de contrato 8. Por que habilita para mim somente essa opção? Porque está relacionado ao responsável indireto, né, pelo processo. Então, quando eu venho aqui, né, na opção de processo trabalhista e eu informo algum tipo de inscrição, eu estou dizendo que o responsável aí por esse processo, ele é um responsável indireto, é um responsável terceiro, né? Então, que também pode ser um responsável subsidiário ou solidário, as informações indicando o tipo e número de inscrição desse CPF e desse responsável. Então, só vai habilitar para mim aqui o tipo 8 quando for um tipo de responsável aí solidário ou indireto desse processo. Então, se eu vim aqui e deletar, né, as informações da inscrição e do tipo de inscrição e voltar aqui no informações de contrato, vocês vão verificar que já vai habilitar para mim os outros tipos de contrato.
Então, o que não está relacionado ao terceiro, né, a outro responsável ali para o envio desse processo. Então, a gente tem 9 tipos aí de contratos para ser enviados para o E-Social referente a esse processo. Então, o 8 é aquela situação, né, em que eu informei ali o CPF ou CNPJ e a inscrição. Agora, os outros é quando, de fato, é o empregador aí que é o responsável pelo envio aí das informações. Então, a gente vai ter o tipo de contrato 1, que é aquele caso em que trabalhou com o vínculo formalizado sem alteração nas datas de admissão e desligamento. A gente também tem o tipo de contrato 2, que é o trabalhador com o vínculo formalizado, mas que nesse caso teve alteração aí na data de admissão, mas não teve alteração na data de desligamento. Então, eu vou enviar a retificação aí do 2200 para poder alterar, incluindo a nova data de admissão. Eu tenho também, né, o código 3, que é o trabalhador com o vínculo formalizado, com inclusão ou alteração de data de desligamento. Então, nesse caso, vai ser selecionado quando a admissão está ok, então não vou precisar retificar, né, o meu 2200, mas eu preciso retificar o meu 2299, né, com a nova informação de desligamento. Eu tenho aqui o tipo 4, né, que é aquela situação que o trabalhador com o vínculo formalizado com alteração nas datas de admissão e desligamento. Eu tenho o tipo 5, né, que é o empregado com conhecimento de vínculo. Então, aquele vínculo de empregado foi reconhecido no processo trabalhista. Eu tenho o tipo 6, né, trabalhador sem vínculo de emprego estatutário, sem reconhecimento de vínculo empregatício. Então, o 6 é aquele caso em que o processo trabalhista não versa sobre o vínculo do empregado. Eu tenho o tipo 7, né, que é o trabalhador com vínculo formalizado em período anterior ao social. Então, nesse caso, deve ser usado em 2 situações. O vínculo de empregado foi formalizado e encerrado em período anterior ao início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos do E-Social, se a decisão judicial também reconheceu, em relação a esses vínculos, a alteração da data de admissão ou de desligamento originalmente declaradas. Eu tenho aí também, por fim, então, o tipo 9, cujo trabalhador dos contratos foram unificados naquela unicidade contratual. Então, para informar o E-Social o processo trabalhista com a unificação de contratos de trabalho do mesmo empregado, em que todos os contratos estejam declarados ao E-Social e o vínculo ainda esteja ativo, o empregador deve utilizar um dos contratos ativos como contrato de trabalho que incorporar os demais contratos, tá bom? Então, esses são os tipos de contratos, né, que a gente tem. Então, vai depender de cada particularidade aí do envio das informações desse processo para o E-Social. Eu tenho aqui também, né, as informações, se possui ou não o 2199, ou 2200, ou 2300. Quando eu seleciono aqui as informações, né, do tipo de inscrição, da inscrição, automaticamente ele não vai habilitar para mim preencher aqui o 2199 ou 2200, porque entende-se que é parte de terceiros, né, as informações. Agora, os demais, ele já habilita para mim para eu verificar e informar se já foi enviado esses eventos aí para o E-Social. Então, aqui vai habilitar para mim também a data de admissão original, né, desse registro, desse funcionário. Vai ter a opção para eu informar o indicativo de reintegração, se for o caso, né? Qual que é a categoria? Se a categoria é diferente da informada, né, no primeiro envio do 2200, então se esse processo aí está alterando, né, as informações aí da categoria desse funcionário, então eu marcando aqui essa opção, habilita aqui para mim mudança de categoria, onde eu vou ter que informar qual que é a categoria nova desse trabalhador, né, e qual a natureza também da atividade desse trabalhador e a data aí de envio dessa alteração. Eu tenho a opção aqui também, se for necessário, informar as observações, né, dessas alterações. Eu tenho aqui também, se teve alguma alteração da natureza diferente, eu vou informar, né, juntamente aqui com a mudança da categoria.
O motivo de desligamento também foi diferente do cadastrado, eu vou marcar. Então, assim, toda vez que aquele processo, né, resultou em alguma alteração de algum processo que eu já tenho enviado aí do funcionário, seja admissão, seja desligamento, o motivo do desligamento, seja a categoria, então eu vou especificar aqui na hora de lançar, de cadastrar o meu 2250, que é o processo trabalhista. A gente tem aqui também a unicidade contratual. Se for o caso, né, de eu enviar essas informações, eu vou marcar aqui unicidade contratual para poder colocar qual matrícula, qual a categoria aí desse colaborador. E por fim, eu tenho as informações aqui da categoria, do colaborador e também a data, né, do início aí do TSVE, né, para aqueles casos ali que são aqueles colaboradores que não têm vínculo empregatício. A gente tem aqui as informações complementares, né, que vai precisar informar aí o CBO e a natureza da atividade. Lembrando que se eu incluir, né, o CPF lá no início, lá na aba processo trabalhista, automaticamente o sistema traz para mim essas informações. Eu tenho aqui os dados, né, referente ao vínculo, né, trabalhista aí desse funcionário, que também é trazido para mim assim que eu coloco o CPF, mas caso, né, não tenha aí o funcionário na base, eu preciso selecionar qual o regime trabalhista dele, né, se é CLT ou se é estatutário. Eu preciso informar o regime, né, previdenciário dele, data de admissão e o tipo de contrato, né? Se é parcial ou se não é um contrato parcial. Então, eu não tendo esse funcionário aqui no registro, eu preciso preencher, mas eu tendo já traz as informações para a gente. A duração aqui são as informações do contrato, né? Se é um contrato indeterminado, se ele é definido em dias. A gente tem também a aba de sucessão de vínculo para aqueles casos, né, em que o funcionário veio transferido aí de outra empresa. Então, eu preciso informar, né, qual é o tipo de inscrição daquela empresa e a matrícula do empregador anterior e a data da transferência. Então, se for o caso desse processo, a gente vai preencher aqui nessa opção de sucessão de vínculo. A gente tem os dados também do desligamento, né? Que eu vou colocar aqui qual a data do desligamento do vínculo, o motivo do desligamento e a data projetada aí desse aviso. E aqui na aba de término é a informação referente ao término do TSVE, que é aquele término ali do funcionário que não tem vínculo empregatício. Então, eu vou informar os dados aqui manualmente, qual foi a data desse término e o motivo do término desse autônomo, né, se for o caso. E aqui o estabelecimento, eu vou informar os dados aí do empregador, né, de onde está alocado aí esse funcionário, podendo ser uma filial, podendo ser aí as informações do tomador ou mesmo da matriz. Então, eu informo qual o tipo de inscrição, né, desse estabelecimento, em qual competência final, né, que ele esteve aí registrado. Vai ter as informações aqui, repercussão do processo trabalhistas, quais são os valores, né, que foram pagos aí do aviso prévio indenizados e os valores também das verbas, né? Então, eu vou colocar todas as informações referente a esse estabelecimento nessa aba. Então, eu vou colocar as informações do valor que foi projetado aí em indenização, os valores indenizatórios aí da rescisão. Lembrando que esses valores indenizatórios são para aqueles casos em que o funcionário já foi desligado, né? E aí que a gente está fazendo aí as alterações e informações referentes ao desligamento. A gente tem também a opção de colocar o valor da base de cálculo para recolhimento FGTS e indenização compensatória para pagar diretamente ao trabalhador. Então, essas são as opções referentes aí ao contrato, né, que são informações que eu vou enviar se eu tiver alguma alteração, seja na rescisão, se eu preciso declarar informações aí referente ao FGTS, se eu preciso enviar alguma alteração da mudança da categoria, o tipo de contrato. Eu vou informar aqui se a admissão foi alterada, se não foi. Lembrando que essas informações que eu preencho, elas estão muito relacionadas, diretamente relacionadas ao tipo de contrato que eu coloco aqui, né? Se é o 1, se é o 2, se é o 3, se é o 4. Então, assim, se atentar ao tipo de contrato e no demais a gente vai só informar mesmo os dados que foram alterados ou os valores que precisarão ser pagos para esses eventos.
Vocês podem ver que é muito tranquilo de mexer, já é autoexplicativo as informações que eu preciso incluir aqui e enviar nesses eventos do processo trabalhistas. A gente colocou também alguns revisores, né? Então, porventura, eu marquei alguma informação errada e de acordo com o layout, ela não deveria ser marcada ou preenchida. A gente já vai gerar alertas para vocês, né? Informando que essa informação ela não está correta. Isso para facilitar aí na hora de enviar os eventos para a social e prevenir aí possíveis rejeições. Então, a gente já vai colocar aí as informações padronizadas de acordo com o layout, tá bom? Então, a gente tem aqui também, na parte de baixo, né? Já coloquei se teve, né, mudança de categoria, já informei. Alguma observação? Eu tenho também o período base de cálculo, então eu vou informar, né, quais os períodos aí que eu preciso informar, as informações das bases de cálculos aí do processo referente ao FGTS. Então, vai ficar aqui na parte de baixo, em períodos de base de cálculos. E aqui, em remunerações, eu vou informar a remuneração do trabalhador, unidade de pagamento, né, se ele era mensalista, se era horista, e as informações aí de salário por tarefa. Então, essa unicidade contratual é caso, né, eu tenha que enviar as informações, eu marco a opção aqui na informações de contrato e vai habilitar para mim essa aba. Então, eu vou informar a matrícula, a categoria e o início do vínculo dele. Tendo feito o preenchimento, né, de todas as informações aí desse processo trabalhista, das alterações, né, que constou aí dessa homologação, eu vou salvar e vou enviar esse evento aí para o E-Social, tá bom? Aí, porventura, esse processo ele precisa ser enviado as informações aí referente ao INSS, contribuição de INSS e também de IR, né? Eu preciso enviar os recolhimentos para pagar para esse funcionário. Então, eu vou enviar o evento 2501, que ele vai estar aqui em movimentos, processos trabalhistas, tributos decorrentes de processos trabalhistas, né? Aí seria esse evento aqui. Eu tendo cadastrado já o 2500, quando eu incluir aqui o número do processo, ele já traz para mim as informações do vínculo, né? Vinculando aí o 2500 ao 2501. E eu preciso apenas informar os valores das bases, né, que precisarão ser declaradas lá referente a esse processo, que são os valores que deverão ser pagos aí para o funcionário. Então, assim, preenchi o 2500, venho aqui preencher, né, o 2501, já vai trazer as informações do processo, eu vou alimentar aí com os valores, né, com as bases que precisa ser recolhida. Lembrando que eu também preciso selecionar aqui, né, qual o código de receita aí para pagamento desses tributos. Então, tanto referente ao imposto de renda retido na fonte, quanto também à contribuição social. Vocês podem verificar as informações, né, desse recibo, desse código de receita, através da tabela lá do E-Social, a tabela 29, lá vem informando, né, todos os códigos de receita referente à reclamatória trabalhista, tá bom? Feito o preenchimento aqui de todos os valores que precisam ser tributáveis referente ao processo, eu vou enviar, então, o 2501 para o E-Social. Algo que é importante se dizer é que o 2500 não está atrelado ao 2501, né? Eu posso enviar apenas o 2500 se eu não tiver nenhum tipo de verbas indenizatórias ou valores a serem pagos no 2501, referente ao INSS e ao IR. Mas eu não posso enviar o 2501 sem ter enviado o 2500, beleza? Então, o 2501 está atrelado aí ao 2500. Então, já enviei meu processo trabalhista, já enviei também os tributos decorrentes, né, desse processo trabalhista. Tendo enviado, né, todos os eventos 2500 e 2501, vocês podem verificar aqui na aba de transmissão, que já vai constar para vocês o 5501, né, que é o totalizador aí do evento 2501. Então, se eu precisei enviar informações aí de tributos, né, a serem recolhidos referente ao IR e ao INSS, vai retornar para mim também o evento 5501 com o totalizador dessas informações. E também aqui, né, já foi criado também o evento de exclusão, que é o 3500, que é aqueles casos, né, em que eu falei que eu enviei erroneamente as informações tanto do 2501 quanto do 2500 e preciso realizar a exclusão lá dentro do E-Social. Então, eu vou enviar o 3500.
Algo que eu comentei com vocês também é que se porventura, né, eu precisar retificar uma informação ali do 2200, porque eu preciso alterar ou a data de admissão, ou preciso alterar a categoria do trabalhador, e eu preciso retificar esse evento, eu vou lá no registro, na aba social, e a gente tem aqui o tipo de admissão, né? Então, eu vou alterar esse tipo de admissão para decorrente desse decisão judicial e vou informar aqui o número do processo, para eu poder enviar a retificação desse evento e depois, sim, conseguir enviar o 2500 sem nenhum problema, tá bom? Então, essas são as rotinas, né, que foram criadas aí para atender o envio dessas informações para o E-Social, né, o 2500, o 2501 e a exclusão no 3500 e o totalizador também. Então, qualquer dúvida que vocês têm, vocês podem acionar, mas espero que tenha ficado claro para vocês como vai ser tratado nessa nova obrigação aí a partir do dia 1º de outubro e até a próxima. E chegamos ao final de mais uma Kivolive. Esperamos que você tenha gostado deste conteúdo. Não se esqueça de seguir as nossas redes sociais e se inscrever no nosso canal. Até a próxima Kivolive!